Bom dia a todos. Dando continuidade ao terceiro e último dia do seminário, passaremos de imediato às conferências do dia. A primeira conferência é sobre o tema Mulheres na Ciência, Possibilidades e Desafios, com Patrícia Krieger-Groth. Passaremos a palavra para a mediadora, Sara Bruneto, especialista em saúde da família e comunidade, mestre em saúde da criança e do adolescente, coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa em Saúde na ESP. Obrigada. Bom dia a todos que estão aqui na escola, bom dia a quem nos acompanha virtualmente. Vamos dar início, então, ao nosso terceiro dia do seminário sobre educação, tecnologia e inovação. E eu tenho o prazer, então, de chamar a nossa conferencista, que vai fazer a sua apresentação virtualmente, a professora doutora Patrícia Krieger-Groth. Ela tem um currículo muito rico, eu vou ler e compartilhar aqui com vocês uma parte dele. Possui graduação e mestrado em Serviço Social pela PUC, PhD em Serviço Social pela Universidade de Toronto, especialista em Gerontologia Social pela PUC, tem pós-doutorado na Universidade de Toronto, com auxílio do Faculty Research Program da Embaixada Canadense. Atualmente é professora titular do curso de Serviço Social da Escola de Humanidades da PUC e professora do Corpo Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC e do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica da Escola de Medicina da PUC. Bom dia, professora Patrícia. Bem-vinda. Bom dia. De imediato, eu passo a palavra. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e dar um bom dia a todas e todos. Infelizmente, eu não posso estar aí presencialmente, mas eu espero que a gente possa conversar hoje de manhã. Vou apresentar alguns dados, né, e trazer um pouco desses desafios que as mulheres, a participação das mulheres nas ciências. Eu vou compartilhar minha tela, infelizmente eu não consigo ver vocês, mas se vocês tiverem algum problema com o som, né, ou com compartilhamento, vocês me notificam, ok? Pode deixar. Estão todos vendo? Estamos vendo. Só não está em tela cheia ainda. Não está em tela cheia, mas eu botei tela cheia. Apareceu a tela cheia? Ainda não. Talvez a gente possa tentar de novo. Então, agora caiu. Tirei agora, porque vocês não estavam vendo a tela cheia. Então, eu vou colocar novamente. Esse que é o problema das tecnologias, né? Aqui, compartilhar. Tela cheia. Agora foi a tela cheia? Ainda não. O Thales está nos dando uma orientação aqui de tentar clicar na tela F5. Não entendi, o som está ruim. Clicar na tecla F5. F5. Tá. Vai guardar que tem um delayzinho. Eu botei F5 agora. Apareceu alguma coisa? Não, agora está aí o compartilhamento. Eu sugiro que a gente tente colocar de novo, se não abrir tela cheia, a gente acompanha assim mesmo, porque de qualquer forma a tela está grande. Não está em tela cheia. Está grande? Porque a gente consegue ler. Porque
Agora até saiu aqui. Eu estou acostumada com aquele outro... deixa eu ver aqui. Aqui na PUC a gente usa o Zoom. Vocês estão enxergando? A gente enxerga a apresentação, sim. Eu sugiro que a gente... Mas está pequena? Não está grande. Ela está naquele formato que a gente edita, que aparece os slides ao lado. Mas a gente enxerga a tela e consegue ler, pelo menos agora no início. Bom, então sinto muito, eu vou começar em função do tempo, né? Isso. Até porque eu peço desculpas em função de que eu tenho esse outro compromisso, né? Às 10 eu vou ter que sair às 9h45. Então, pensando em mulheres na ciência, até a professora Maria Isabel Barros Bellini foi que me convidou para esse evento, né? Avanços e desafios. Eu fico pensando, o que vocês acham, mulheres na ciência, avanços e desafios, qual seria o maior desafio, né? E eu trago que, na realidade, é a questão dessa sociedade, né, para a desigualdade de gênero que nós temos que enfrentar. Quando nós vemos esses números, né, da Unesco, que as mulheres representam só 33,3% de todos os pesquisadores do mundo, e só 12% são membros de academias científicas nacionais, nós percebemos como nós precisamos avançar ainda para uma maior inclusão, né, das mulheres, principalmente nas áreas, né, das ciências tecnológicas e nas áreas de tecnologia e inovação. Vocês estão enxergando? Sim. Está passando que nas áreas de tecnologia e inovação a presença das pesquisadoras cai ainda mais, são apenas 1 em cada 5 profissionais. Nós estamos, Patrícia, no primeiro slide. Ainda? Acaba. Tá, mas eu passei. Eu não sei o que está Para acontecendo. aparecer, ela tem que clicar no slide do canto. Isso, ela vai ter que se seguir pelo slide do canto. Pode explicar, não pode esse slide do canto. Daqui a pouco eu vou na ESP, eu saio do meu gabinete e vou aí. Quem sabe eu mando a apresentação para vocês passam para mim. Agora passou. Mas se a senhora quiser mandar. Passou agora? Passou. E está na introdução agora? Isso. Ai, gente, eu peço desculpas, olha, gente. Essa é uma das dificuldades mulheres nas ciências, né? Essa questão da inclusão digital, né? A gente apanha ainda com essas novas tecnologias aí. Mas a gente está conseguindo acompanhar assim agora. Então, tá bom. Bom, apesar dos números de mulheres com bolsas de iniciação científica, né? Não sei se essa mudou agora, que já tem mais mulheres com doutorado do que homens, né? Mas só 33% são bolsistas de produtividade em pesquisa CNPq, né? A relação das desigualdades, elas são mais evidentes nessas áreas das ciências exatas, engenharias e em computação, né? Os homens, eles assinam 75% dos artigos na área de computação e de matemática. E aí tem vários obstáculos, e depois eu vou trazer a pesquisa Experiências, Projetos que a PUC desenvolve, justamente para a inclusão das meninas nas ciências e tecnologias. A PUC tem um programa Meninas na Ciência, tem o ADA, o Projeto Grace, e outros justamente para aumentar esse número que não chega a 20% de mulheres, por exemplo, na computação, né, aqui na PUC. Isso se reflete também nesse relatório a Snapshot of the Status of Women in Brazil, de 2019, que traz esses dados, né, nessa área da Science Technology, que seria engenharia, matemática, né, ciências e tecnologias, porque muitas vezes não é só a questão do acesso também, mas na permanência dessas mulheres, né, nas carreiras científicas e tecnológicas. E nós, como mulheres, né, nós sofremos muito uma das barreiras que as mulheres enfrentam nessas áreas
é a questão do assédio moral, da violência, né? Essa desigualdade no mundo do trabalho também se reflete na esfera privada, as desigualdades de gênero, que já vai desde na área da educação, né? Da educação diferenciada de gênero. Eu sou das áreas das humanas, né? A minha formação é em serviço social, mas tem várias, na PUC mesmo, se vocês forem ver os cursos, só tem 4 cursos que predominam homens. O restante dos cursos na área do serviço social, por exemplo, 87% mulheres. E é muito interessante que eu fui pesquisar sobre a questão de mulheres na ciência, eu trabalho com as desigualdades de gênero, né? E não menciono o serviço social, né? Eu fiquei muito como se não fosse uma ciência, né? E todas essas profissões, educação, serviço social, predominam, né, as mulheres. Depois nós vamos ver que várias outras áreas que eram ditas masculinas, agora as mulheres, elas estão em maior número, mas elas têm maior dificuldade de avançar na carreira, né? Então, isso são dados que nós vamos trazer da pesquisa, entrevistando meninas, estudantes aqui da PUC, que estão nessas áreas, né, dessa sigla STEAM, né, em inglês. Então, as mulheres, o IPEA traz, e no próprio CNPq, né, eles têm o prêmio Mulheres na Ciência, né, e ali eles têm os dados que 54% de estudantes de doutorado no Brasil são mulheres. Houve um aumento de 10% nas últimas 2 décadas, né? E esse número é semelhante aos Estados Unidos. Em 2017, as mulheres conseguiram nos Estados Unidos 53% dos diplomas de doutorado no Brasil. Mas varia muito conforme a área de conhecimento, né? Na ciência da computação, como eu disse, e matemática, elas representam menos de 25%. Vocês estão enxergando? E as mulheres... tá bom. As mulheres são a maioria dos pesquisadores, né? São mais de 60%. Nós também percebemos essa desigualdade de gênero também em outros países. Eu morei 5 anos no Canadá, a minha supervisora era do direito. Nos meus 2 anos de doutorado, ela teve 2 filhos. Eu tive 2 filhos durante o meu doutorado também. Isso é uma questão que também nós vamos abordar, porque a maternidade ela é colocada nos estudos, nos dados estatísticos, né, como uma barreira. Ela ainda é vista como uma barreira, né? E, na realidade, isso contribui também para essa desigualdade de gênero, né? Essa dupla, tripla jornada de trabalho que a mulher, né, enfrenta, justamente por causa dessa divisão, que o cuidado é atribuído, né, em geral, às mulheres. O próprio IPEA mostra na pesquisa que as mulheres, elas têm, em média, elas exercem 24 horas de trabalho doméstico, né, enquanto os homens 10 horas semanais. E isso vai se refletir também depois nos dados relatórios que a gente acessou sobre essa desigualdade na pandemia, né, que aumentou. E as mulheres brasileiras também não estão bem representadas nos níveis mais altos da carreira. Isso reflete, né, a própria estrutura patriarcal. Se formos ver o ambiente da política, também tem menor número de mulheres, né? A Bolsa Produtividade e Pesquisa é 24%, né, são mulheres. Eu tenho a Bolsa Produtividade e Pesquisa, né, nível 1, mas se for ver, muitos homens na própria PUC receberam a titularidade para professor titular com menos currículo de mulheres. E essa minha supervisora aconteceu a mesma coisa, ela pediu demissão da University of Toronto, no Canadá, ela foi para York University porque deram o tenure track, que seria, né, a titularidade, professor titular, para um homem que tinha menos currículo do que ela, né?
Então, ela acabou indo para outra faculdade, outra universidade, que ela foi coordenadora do curso. Então, mostrando como isso afeta, né? Essa questão da maternidade também, lá no Canadá, eles dão 1 ano de licença, né, que é menor, é um fator que o CNPq reconheceu como desigualdade, que no currículo, para não avaliar a produção da mulher, cai durante esse período da licença maternidade, então tem um vácuo que não deve ser analisado, né? Também a subrepresentação na Academia Brasileira de Letras, só 14%. E esse outro relatório, que é Mulheres na Ciência no Brasil Ainda Invisíveis, a jornada do pesquisador através de lentes de gênero, foi organizado pela essa empresa, também mostra, né, que mesmo que exista esse número equitativo, né, de homens e mulheres na graduação e mestrado, e agora eu digo que tem muito mais mulheres, né, na realidade, estudando do que os homens, mas nós vamos ver nos salários, a mulher ainda não chega a receber 80% que os homens recebem. Então, elas recebem menos, com mais titulação, né? E essa desigualdade se acentua quando considerarmos as questões, a relação, a desigualdade étnico-racial. Então, por isso também há necessidade de ter políticas de ações afirmativas nessa área. E eu achei interessante que esse relatório traz que na Bolívia 63% das mulheres são cientistas, e na Venezuela 56%. E já, por exemplo, Coreia e Japão, né? E aí vem a questão do conservadorismo, papéis tradicionais de gênero, e no Japão só 15%, né? E França, Alemanha e Holanda é 25%. E ali as áreas predominantes, né? Onde as mulheres têm maior representação. E eu acho... uma das questões que me deixou muito intrigada é a não valorização, né, da área das ciências sociais e aplicadas, né, porque a área que tem maior representação é a área das humanas feminina, e é como se não fosse ciência, né, nesses estudos todos não aparece a ciência da saúde, ciência da vida, não mencionam muito essa área das ciências sociais aplicadas e ciências humanas, né. Aqui, então, traz onde as mulheres estão, né, nesse relatório, Elsevier Gender Report, que eles foi atualizado em 2020, em 2027, a bioquímica já tem 52,7% de mulheres. Achei muito interessante. Quanto à odontologia, meu marido é dentista, né? Quando ele fez a faculdade lá em 85, né, se graduou na URGS, a maioria eram homens. E agora a gente vê como essas áreas que eram tradicionalmente masculinas, como a medicina, 52,7% de mulheres, né? Imunologia, microbiologia também, 57,7% de mulheres. E aqui outras áreas como neurociências, né? Então, aos poucos, as mulheres estão conquistando, né? O movimento feminista, né? Traz muito aquele slogan, mulher, né? Você pode estar onde quiser, mas ela está, mas ela é invisibilizada, ela é silenciada, e essas discriminações tu não sofre só por ser mulher. Nós temos que considerar as interseccionalidades de gênero, raça, etnia, se considerar também a mulher com deficiência muito invisibilizada, não digo só mulheres e homens também com deficiência, mas o capacitismo estrutural, além do patriarcado, né, que muitas pessoas dizem, não existe mais patriarcado. Sim, existem novas formas de patriarcado que esses indicadores, né, da desigualdade de gênero revelam. Então, ele tem que ser aliado a ações para promover enfrentamento não só ao machismo estrutural, né, mas também ao racismo estrutural, capacitismo estrutural, o idadismo, né, mulheres mais velhas, né, não digo nem, eu sou pré-idosa, né, gente, mas eu não digo nem a questão da mulher idosa, mas para o mercado de trabalho, 40 anos, né, 50 anos, a gente vê os laboratórios para a inclusão de pessoas idosas, as próprias universidades de terceira idade, é 50 a mais, apesar de estar lá no estatuto que a pessoa idosa é com 60 anos,
a gente já vê a exclusão, né, seja na questão do trabalho, como muitas vezes essa questão da ciência, ela tem que ser mais valorizada, né, desde o ensino, né, fundamental. Então, eu trago isso do racismo estrutural, porque tem políticas afirmativas nas universidades, mas já tem que ter uma política, né, de permanência já no ensino médio, porque a população negra ela já esvazia no ensino médio, né, em função dessas dificuldades. Então, também é importante trabalhar esses desafios, né, de classe social, de vulnerabilidade social e econômica. Aqui mostrando a enfermagem, 73% de mulheres associada, né, muito a essa visão do cuidado, né, essas profissões tradicionalmente femininas, elas... Isso também nós vemos muito também o machismo, as pessoas falando, os nichos, né, as profissões que começam a ter mais mulheres, baixo salário. Gente, o capitalismo ele se beneficia muito dessa desigualdade de gênero e de raça, porque há essa apropriação da mais-valia, uma mão de obra mais barata. E é impressionante que muitas vezes justificam, né, pela questão da licença maternidade ou pelo cuidado dos filhos. O trabalho doméstico, pela primeira vez, né, vão organizar uma política nacional de cuidados, tendo em vista que 80% das que realizam o trabalho doméstico são mulheres. Então, essas são as principais barreiras, né? A divisão sexual do trabalho, a desigualdade étnico-racial e de gênero. Aqui eu trago também, peço desculpas, tem essa questão das pessoas com deficiência, porque só 20% das pessoas com deficiência, nós temos mais de 23% da população com deficiência, estão no mercado de trabalho, né, e estão fora das escolas. E outra questão, violência, assédio moral e sexual, que aqui eu não estou abordando em função até do prazo, mas da palestra, mas é a questão das mulheres trans. Essas ainda sofrem mais barreiras adicionais, né, do preconceito em relação à transfobia, né, LGBTfobia. Nos estudos aparece ainda a questão da maternidade. O secretário-geral das Nações Unidas tem essa fala que ele traz discriminação contra mulheres na ciência e tecnologia, o resultado de séculos de patriarcado, discriminação, estereótipos danosos. E se nós formos ver uma sociedade com as sociedades que têm menores índices de violência contra a mulher, são justamente as sociedades que têm a maior igualdade de gênero. E a divisão sexual do trabalho, ela baseia-se em dois pressupostos, a separação e a hierarquização. Então, essa separação, ela acaba criando, né? Isso está muito relacionado com os estereótipos de gênero, o que é trabalho de mulher, o que é trabalho de homem. E aí atribui um maior valor social e econômico ao trabalho realizado pelos homens, ao comparar com o trabalho feito pelas mulheres, né? É a Michelle Keogh, que trabalha com essa questão da divisão sexual do trabalho, eu diria que também tem uma divisão racial do trabalho. E a maternidade, ela também impacta o crescimento na carreira acadêmica. Tem um grupo da URSS, nós organizamos uma palestra aqui, um evento, né? Um evento, Mulheres nas Ciências, e algumas participaram desse grupo Parent in Science, não sei se vocês conhecem. Ele tem disponível esse relatório que fala sobre a produtividade acadêmica durante a pandemia. Eu achei muito interessante alguns dados que eles trazem sobre os efeitos de gênero, raça e parentalidade. Eu até participei dessa pesquisa como participante, né? Foram 1.182 docentes brasileiras que responderam, 77% delas são mães. Eu sou mãe de dois filhos, uma tem 24, o outro tem 28, mas as mães que mais sofreram, né, nessa pandemia para produzir foram as responsáveis pelo cuidado de filhos, principalmente filhos pequenos, né? E ali mostra que não foram os pais que tiveram, né, maior dificuldade, né, em relação à produção, os prazos, né, foram as mulheres.
e as mulheres negras, a sobrecarga do cuidado foi maior. Aqui traz até o 4º ano do nascimento do filho, né? Então, aquele período que a criança demanda mais e depois há um crescimento novamente. Então, 81% disseram que a maternidade teve impacto negativo ou muito negativo nas carreiras. Nós vemos no Canadá, eu morei 2 anos nos Estados Unidos, também as mulheres, elas estão optando, e algumas não, muitas em não ter filhos, né? Tem a questão que também se discute da maternidade compulsória, mas muitas elas estão até abdicando da sua, as que estão em cargos executivos, da sua licença maternidade, voltando antes do tempo, né? Com foco na carreira, ou deixando para ter filhos mais tarde. E isso também acaba afetando, né, a própria questão, aumentando a busca por inseminação, várias artificial e outros mecanismos de fertilização, né, e tendo em vista que estão optando para a maternidade mais tarde, priorizando a carreira, né. Então, aqui a produtividade acadêmica brasileira durante a pandemia, os docentes conseguiram cumprir os prazos relacionados estão em relação às mulheres e os homens com filhos, se percebe que os homens sem filhos, 84,6% conseguiram, né, cumprir no prazo, e as mulheres sem filhos, 79,9%. Com os filhos, né, esse índice diminui. E as agências, elas foram sensíveis, né, em relação a isso, né? Também agora com as enchentes, aumentaram, né, os prazos para relatórios, prestação de conta. Eles não analisaram, aqui eu não boto todos os dados, eles viram a situação dos alunos de doutorado também, aqui são dos docentes, mas viram também a situação dos estudantes de pós-doutorado, né, de mestrado, eles dividiram por categorias, né? E aí aqui também mostra, né, a desigualdade racial, né, em relação se o efeito da parentalidade em relação aos que cumpriram os prazos. Ali, ó, pode ver que os negros sem filhos até conseguiram cumprir mais os prazos que os brancos sem filhos, né? Mas mostra ali também a questão das mulheres negras, né, que 71,1%. E aqui também eles trazem outros dados, aí depois vocês podem, né, olhar, quem tiver interesse, né, não vou mostrar todos os gráficos, né, sobre essa produtividade, né, para mostrar que realmente, né, a questão, né, do cuidado doméstico, o trabalho doméstico, ele ainda é invisibilizado e ele é realizado por mulheres, ele vai ter um efeito, né, na questão de impor maiores barreiras se não houver uma divisão equitativa, né, de gênero, né, nos próprios trabalhos domésticos. E esse grupo, só para trazer, ele foi formado em 2016 pela URGS, então é um grupo local, né? Tem 15 mães e um pai. E sentiram na pele, né, essas dificuldades relacionadas à maternidade e fizeram, então, esse levantamento de dados sobre as consequências da chegada dos filhos na carreira de cientistas no Brasil, né, especialmente mulheres. E o que eles recomendaram nesse estudo é que os editais de financiamento incluíssem critérios específicos que consideram os períodos de licença maternidade na análise dos currículos. E isso foi atendido. Alguns anos atrás já tem essa medida, né? Por CNPq, né? Acabou aderindo, né, no currículo Lattes. Então, a outra barreira, né, é a violência assédio moral. Aqui eu trago um estudo que foi citado, uma professora, Manuela Oliveira, ela é a coordenadora do pós-graduação aqui na PUC,
ela escreveu um artigo de revisão sistemática, ela junto com a Ana Carolina Ibarra, sobre o desafio das mulheres na carreira científica no Brasil, uma revisão sistemática. Ela trabalha com essa área de promoção de carreira, PUC Carreiras aqui na PUC. E aí eu cito um dos artigos que ela traz, nesse artigo de revisão, que traz que as pesquisadoras enfrentaram situações em que elas não eram incluídas, eram silenciadas, ignoradas ou não recebem o crédito que mereciam pelas contribuições. Isso eu vivenciei também no Canadá, às vezes na interação com os colegas em alguns cursos, até cursos de Women's Studies, que quando nós dávamos as contribuições, na hora de levar para o grupo, eles não nomeavam as contribuições. E isso se reflete também com a questão da xenofobia, né? Que é outro preconceito, outra forma de discriminação que mulheres sofrem, né? Aqui, quando a gente pensar mulheres nas ciências, né? Quantas cientistas agora temos a realidade das mulheres, né, imigrantes, muitas mulheres venezuelanas, mulheres haitianas que têm cursos superiores, e a dificuldade para validar seus diplomas aqui, sendo que pelo Estatuto da Imigração tem os mesmos direitos que os brasileiros. Mas aí entra as barreiras também da questão de validar, que a tradução é muito cara, né? Tem a questão, então, de exploração, né, da mundial. Então, muitas mulheres, elas acabam sendo também essas mulheres que vêm de outros países, mulheres, né, refugiadas, que elas trabalham em funções, né, aquém de suas especializações, titulações, e também sofrem maiores dificuldades. Isso não está no artigo, mas a gente pesquisou sobre isso no doutorado. Minha tese foi sobre mulheres imigrantes. Então, as barreiras de promoção na carreira também, né, que a gente já trouxe, essa questão, a Safiotti já trazia também, que o vestuário, a postura, os gestos masculinos, a mulher se masculinizar para poder ser ouvida. Isso acontece muito na política, né? Então, isso também é uma forma, né, de desigualdade de gênero. E algumas das iniciativas da inclusão que nós pesquisamos aqui na PUC, só vou trazer brevemente, porque eu já vi que o meu tempo está se esgotando, é o projeto Mulheres da Computação UADA, que tem apoio financeiro da empresa Poatec, que são oferecidas bolsas integrais para meninas e mulheres, né, que possuem mérito acadêmico. Então, elas têm que ter passado no Enem, tem que ter a vulnerabilidade financeira e tem as entrevistas, né, com os professores. Elas não podem ter ingressado ainda na universidade. A professora Soraya Mussi, aqui da PUC, ela é a coordenadora do projeto ADA, que é em homenagem a Ada Lovelace, que é a primeira programadora na história. E eles têm o projeto Mulheres nas Ciências aqui com o King's College de Londres, né? E é interessante porque as turmas não tinham presença de nenhuma mulher. Imagine quando tem uma menina, como ela se sente numa turma só com homens, que muitas vezes nem convidam ela para participar do grupo, né? Então, aqui eles recebem ainda uma bolsa de incentivo de R$ 1.200, aqui é uma entrevista, né, que nós fizemos, e só para mostrar a procura, gente, 770 meninas se inscreveram para 6 vagas. Então, não é que não existam meninas, né, interessadas, mulheres na computação, mas é a dificuldade, né, de ingressar. E aqui, ó, 400 é o critério no Enem, né? Tem algumas meninas, essa aqui foi inclusive essa aqui é uma menina negra, tirou 990 na redação. E aí tem os processos que passam. Essa é uma possibilidade, né? Já que a gente está abordando também não só as desigualdades, mas as possibilidades de ter um maior número de mulheres. E a outra questão que quando ela se sente confortável, aumentou tendo mais meninas, agora a meta é ter 20,
eles iniciaram com 2, depois foram aumentando, né? Começam a vir outras meninas para o programa. Aqui são o grupo delas, uma matéria que teve aqui na PUC. E elas, a fala de uma delas que eu entrevistei, que realmente me sinto muito acolhida, que o ponto principal é a gente ter uma comunidade. Os meninos te dão tarefas menos importantes, quando vai fazer um trabalho em grupo, eles acham que tu não tem a mesma capacidade. Então, isso também trabalhar, a maioria dos professores são homens na Politécnica, então isso também é um desafio às mulheres que estão lá, também se organizaram as professoras num grupo, né, para justamente trabalhar o empoderamento, E agora que nós já estamos em 15, acaba que a gente pode conversar sobre qualquer coisa. A gente acredita muito uma na outra. Ela também traz situações de discriminação, quando diz tu faz os slides, ou tu sabe como botar o parâmetro da função, quando ela sabia, ela diz, não, eu sei como ensinar vocês. Então, muitas meninas dizem que elas têm que estar sempre desafiando, né, e sendo assertivas e buscando o espaço, né, porque são silenciadas, não são valorizadas. E essa discriminação, digo, não se dá só pelos homens, né? Como eu disse, eu já tive experiência de discriminação por mulheres, que foram me entrevistar depois no doutorado, uma pesquisa, como é que eu me sentia no ambiente feminista. E eu disse, se isso é ambiente feminista, eu respondi assim para ela, eu quero estar longe daqui, porque tu vem me entrevistar sobre opressão no ambiente universitário quando tu me oprimia e silenciava, né, as contribuições do grupo. Aí ela ficou quieta, me recusei a participar da pesquisa. Mas é algo assim velado, silencioso, essa barreira de ser professor, a carreira, principalmente assim, em ambientes muito competitivos, né? Porque às vezes a gente nem sabe onde é que está essa discriminação, e é muito importante a pessoa não internalizar a opressão. Né? Como é que está meu tempo? Tem mais 3 minutos, né? E aí aqui é a questão que a professora traz das desigualdades de gênero, que a gente já falou, e pessoas que fizeram o curso inteiro a tarefa sozinha, porque nunca convidaram, era a única, né, nessas áreas, né, mostrando assim a importância dessa rede de apoio, né, dessa inclusão, né. Caso contrário, isso dificulta muito, né, nessas áreas, né, consideradas HARDs. E aqui os critérios, aqui a questão de alguns dos dados, né, dos pontos positivos que apareceu na pesquisa, né, em relação ao incentivo educacional. Nós temos também o projeto Raízes, que dá bolsas para estudantes pretos pardos, e tem o programa Sementes para bolsas integrais também para alunos em situação de vulnerabilidade social. E a questão de que muitas precisam, né, trabalhar, então isso também dificulta, né, a questão da manutenção. Eu digo que não basta só a inclusão, né, a ter nessa trajetória, né, onde vai ver mulheres na ciência, tem todo um percurso, né, anterior. E aqui uns projetos, né, trazendo, porque mesmo sendo da área das ciências sociais aplicadas, a pesquisa ela também tem essa contribuição social, né? Nós vimos as nossas pesquisas, a gente trabalha com mulheres quilombolas, acesso às políticas públicas e às interseccionalidades, que não havia a inclusão, apesar de ser a Lei 10.639 da inclusão da cultura afro, não existe não existem muitos games didáticos, né, que abordam a cultura afro. Nós fizemos um piloto na Escola Restinga, é uma escola onde o bairro é predominantemente negro, e aí fizemos a parceria com a professora Ana Bacello, da Politécnica, né? Então, isso também é uma possibilidade, essa interdisciplinaridade e projetos, né, que apoiem essa integração entre áreas, né, para avançar
na construção da ciência e também com impacto social. Aqui também testamos o game, né? Além da Escola Senador Alberto Pasqualini, agora nós vamos novamente fazer da terceira testagem aqui com os colégios Marista Champagnat, também solicitaram, né? Então, trabalhando essa questão étnico-racial no currículo. E esse game, ele também promove a igualdade de gênero, né? Traz também essa discussão na história, né? E na forma, na escolha dos personagens, a mestra da capoeira, uma mulher, mostra a idosa também, né? Contando a história para a neta. E fizemos também um aplicativo voltado a mulheres quilombolas, né? Que foi quando iniciou, agora estamos fazendo um sobre saúde da mulher quilombola. E aqui a dona Sônia, a Fabiane, está se formando em serviço social agora, é a liderança comunitária, a mãe dela infelizmente faleceu. Aqui é quando começou a primeira versão do aplicativo, que foi em 2018, e que está disponível no Google Play. Agora estamos com a nova versão que estamos fazendo, junto em parceria também com a Escola Politécnica, né, da Humanidades. Também fruto da pesquisa que mostrou que havia uma falta de informação e conhecimento, né, sobre esses quilombos. Então, acho que isso também é muito importante quando a gente pensa, né, ciência, né, aplicada, não só para produzir conhecimento, mas a gente poder transformar, ter algum impacto, ver quais são as demandas da comunidade para realmente, né, beneficiar a população, né, não ser só a pesquisa hardcore. E a ciência e a vida cotidiana, elas não podem, não devem ser separadas, né? Eu trago ali a Maria Montessori, que precisamos especialmente de imaginação na ciência. Nem tudo é matemática, nem tudo é lógica simples, é também um pouco de beleza e poesia, né? E ali tem, assim, as mulheres, né, que fizeram e fazem história nas ciências, que são muito invisibilizadas, principalmente as mulheres negras. Então, a gente traz nessas cartinhas do game as mulheres negras que fizeram história de personalidades locais, né, da história, atuais, né, nacionais, e também pontos de referência locais para se identificarem, né, as crianças, né, todos os personagens são negros. Ele é poucos games têm esse caráter pedagógico, né, dentro, segundo o levantamento que a gente fez, e com essa temática, né, para as escolas. Mas então eu deixo agora para as perguntas, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Desculpa que o tempo foi meio curto. Espero que vocês tenham conseguido ver. Eu estava dizendo, o trabalho de desigualdade de gênero, né? E a Belinha disse para mim, olha, eu acho que tu tem muito a contribuir, espero que tenha contribuído em alguma coisa, né? Esse debate é essencial, né? Essa questão de gênero, especialmente tanto no nosso contexto, quando a gente trabalhadores de saúde, trabalhadores da secretaria, um ambiente em que é majoritariamente feminino, e que bom a gente poder ver os números, né? Ver os percentuais, para a gente ter esse debate sempre em mente, para a gente se fortalecer, para a gente se apoiar, né? E, então, que bom, obrigada por esse debate. Obrigada. Não sei se tem alguma pergunta no chat que eu não consigo ver. No chat, pela informação que eu tenho aqui, vieram os parabéns pela fala, mas não vieram perguntas. Não sei se tem alguma questão aqui presencialmente. Até uma das questões que eu não pontuei, né, mas é a questão dos agravos na saúde física e mental, né, que gera esse assédio moral e violência que aparece nos estudos. Porque não basta constatar, tá, e tem os números, né, mas a gente pensar em estratégias de enfrentamento. Né? Aqui na PUC, por exemplo, vão lançar pela primeira vez um plano de enfrentamento ao assédio moral, né, e violência na instituição. Porque o assédio moral, ele é silencioso, né? Durante essa minha carreira como, né, professora, docente, ou antes mesmo como aluna, né, no curso de doutorado de PhD lá no Canadá,
a gente percebe essas situações até entre os estudantes, discriminação e exclusão, mas às vezes tu não nomeia. E se tu não nomeia, não identifica, tu não percebe, né? E muitas vezes aquela pessoa fica em sofrimento. Aí ela entra em depressão, ela pode entrar em burnout. Isso reflete os professores que estão na rede pública, a quantidade de licença saúde, chegaram a fazer um estudo, né? E se for ver as categorias que mais tem depressão, gente, é assistente social, policial, estresse, né? Assistente social está na terceira, e a própria, esses profissionais da saúde que estão lidando com essas situações de crise, né? E por isso que é importante esses grupos de apoio, discutir sobre esses temas, né? Poder ter esse atendimento, né, humanizado, porque o burnout ele gera isso, ansiedade, e na tarefa, né? E muitas vezes a gente sofre a violência e acaba reproduzindo a violência na instituição, né? Professora Patrícia, nós temos uma pergunta aqui. Podemos fazer? Sim. Duas questões, tá? A primeira questão é a questão do negacionismo, tá? Da ciência e como que a mulher enfrenta isso e como enfrenta também a questão do patrocínio do negacionismo, que tem interesses econômicos por trás disso. E nessa questão da violência contra a mulher e do assédio no trabalho, a criação de espaços que garantam a permanência da ofendida no trabalho, porque muitas vezes a mulher não denuncia isso, porque senão pode perder o seu emprego, principalmente na iniciativa privada. E a outra questão, uma terceira questão, o atestado, né? O diagnóstico do burnout, do sofrimento mental. A gente está percebendo uma séria resistência médica em atestar isso, tá? Em transformar isto em tratamento e garantia de direitos, mas aí para toda a classe trabalhadora. Então, eu acredito que a mulher sofra muito mais do que isso. É verdade, isso é bem pontuado. É uma dificuldade, às vezes nós vemos alguns casos e outros, inclusive, às vezes até a pessoa quando tem câncer, uma doença, né, que precisa de tratamento, e às vezes a pessoa não é demitida ainda com câncer, ou esperam, né? A legislação, às vezes, tem outras mulheres, elas mentem que às vezes têm filhos pequenos para conseguir o trabalho, né? Olha a estratégia que chega, né? As pessoas ainda fazem perguntas na hora de contratar uma mulher: você está pretendendo ter filho? Né? Não é mais que antigamente, o avanço que fazia, né? Fazia teste de gravidez, né? Até para estágio, né? As mulheres eram submetidas a teste de gravidez, mas eles fazem essas perguntas, né? Sutis. Teve agora, em relação à maternidade, eu não sabia, teve uma questão agora, né? Falando de desigualdade de gênero, dos homens trans, né? As mulheres trans, aliás, e os homens trans, né? Os homens trans que engravidam. Os homens trans que engravidam, eles não estavam tendo a assistência, porque o sistema não permitia, né? Porque está lá quando está o sexo masculino e a pessoa fazia direito a pré-natal, gente. Olha, estão ainda essas violências, né? E agora a legislação, né, diz que é bem recente, já está permitindo, né? Então tem que incluir também, né, homens trans. Então, esses são ainda alguns avanços. A gente discute gênero, né? Aqui, claro, a gente está abordando mulheres nas ciências, né? Mas como isso, falando de violência, eu me lembrei disso, né? Porque a gente também dá uma disciplina sobre diversidade, né? Gênero e sexualidade nas sociedades de classe. Como às vezes essa invisibilidade, né? A gente vê no quesito étnico-racial, da identidade de gênero, né? Nas fichas, né? Na saúde, como isso é importante, né?
a gente acompanhar, às vezes a legislação precisa avançar, e muitas vezes não avança, né, suficientemente. Quando avança, mas ainda falta implementação, né? E assim é com as políticas de enfrentamento e assédio, por isso que eu disse a cultura, né? Isso nós temos que também trabalhar essa cultura de educação desde pequenas, né? E por isso tem os movimentos sociais também, que é muito importante, né? A academia, a gente também, né? Esse movimento veio na minha aula, o movimento Mães pela Diversidade, né? E eles trouxeram todas essas questões, né? Identificação. E realmente, né? A pessoa que lá vivencia, e o burnout aí é justamente isso, né? É a questão da mais-valia cada vez mais difícil, né? O próprio INSS, para ter um atestado, né, de incapacidade, né, para o trabalho. Muitas pessoas, elas acabam também, as pessoas com deficiência, que às vezes poderiam trabalhar, mas enfrentam, isso também vem em artigos, discriminações no trabalho, que às vezes preferem ficar com o BPC, né, que é algo seguro, do que ir para um ambiente que não respeita a sua singularidade, não dá as condições, né? Então, a gente vê como essas desigualdades afetam em todas as áreas, né? Nas ciências, né? Importante considerar todas as interseccionalidades, mas bem pontuado. Obrigada. Infelizmente, o tempo é curto, né? E aí a gente não consegue abordar tudo que gostaria. Poderíamos ficar falando aqui muito mais tempo sobre várias. Muito mais. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. A gente Bom agradece. evento. A gente agradece pela sua disponibilidade, que seguimos na parceria com a PUC, sempre próximo aqui, né, do lado. E agradecemos, então, a sua contribuição, seu debate aqui, levantando esse assunto tão importante. Muito obrigada, professora Patrícia. Obrigada. Agradecemos a professora doutora Patrícia Grossi. E agora vamos fazer um intervalo e voltaremos às 10h30 para a próxima mesa redonda. Obrigada.